Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar agora no capítulo 12, do título principal aqui, Perfeição Moral. Tem 5 subtítulos e vamos começar no subtítulo As Virtudes e os Vícios. Na questão número 893, esse aqui é o nosso vídeo número 166. Eu sempre digo, se você quer começar desde o começo, Anderson, eu gostaria de lá estudar desde o princípio. Volta lá na nossa playlist desde o vídeo número 1. Mas vamos continuar aqui na questão número 893 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E ele responde, o Espírito responde: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária no arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Mas a mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Vejam, Kardec está perguntando aqui, qual é a virtude mais meritória, que traz mais mérito para a pessoa. Ele explica aqui, bem claro, né? Que todas que nos levam para o caminho do bem são boas, tá? Mas ele explica aqui que quando existe resistência voluntária, é importante ao arrastamento das más tendências, sim, porque todos nós temos as más tendências que nós resistimos, tá? E ele diz aqui que quando existe sacrifício do interesse pessoal, ou seja, quando a gente fala que sacrifício, gente, nós vamos entender que é sofrimento. Não é sofrimento, não é para você sofrer para ser uma virtude, não. É quando você renuncia ao seu interesse pessoal, ao seu tempo particular, ao seu descanso, às vezes, para ajudar outras pessoas. Então, em vez de você ir na praia, você estava lá ajudando. Em vez de você estar no bar, você estava lá praticando a caridade. Em vez de você estar no domingo de tarde, né? Às vezes até com a família lá, você se sacrificou indo fazer algo, né? É claro, nunca renunciando, porque aí você está fazendo a caridade e ao mesmo tempo falhando em casa. Não conectem muito com isso, tá? É só para a gente entender quando existe o sacrifício, tá? Mas é importante a gente compreender que quando existe uma renúncia é mais sublime, tá? Mas não conectem renúncia a sofrimento, tá? Caridade que nos causa alegria, felicidade, tá? Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sofrimento contrário. Elas têm igual mérito às que têm de lutar contra a sua própria natureza, a que a superaram. Olha que interessante ele está perguntando. Ele está desconectando da questão do sofrimento. Tem pessoas que fazem o bem espontaneamente e não se sentem oprimidas ou com dificuldade de nada, simplesmente fazem de uma forma leve. E ele responde aqui: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram, não quer dizer que elas têm facilidade. Elas já compreenderam isso, já aprenderam. Por isso os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço. E suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Questão 895. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria,
Qual é o sinal mais característico da imperfeição? E ele diz aqui que o sinal mais característico da imperfeição no ser humano é o interesse pessoal, ou seja, o egoísmo, né? As qualidades morais frequentemente são como a adoração colocada sobre o objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo o mundo, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. Então vejam que ele está falando aqui que muitas vezes as pessoas até querem fazer o bem, mas quando este bem que elas vão praticar se choca com o interesse pessoal, opa, não vou, né? Não vou fazer, primeiro eu. Ou seja, aí, né, invade o interesse pessoal e ela deixa de praticar o bem. Tá? E ele continua aqui, ó, o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Questão 896. Há pessoas desinteressadas sem discernimento que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional. Têm elas algum mérito? E ele diz aqui, ó, tem o mérito do desinteresse, todavia não o tem o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma ausência de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento que a outro para ser enterrada num cofre forte. É um depósito do qual terão de prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro e deram àqueles que dele não tinham necessidade. Então ele explica assim que tem pessoas que doam, mas simplesmente doam da abundância, né? E não estão nem preocupadas com a doação, elas doam porque não sabem o que fazer com o dinheiro, ou seja, não tem na mente delas um entendimento das coisas. Então não se entende muito como um mérito, se entende mais como um ato irrefletido, como ele fala aqui. E ele explica, né, que a pessoa que ela tem a fortuna, que ela tem essa condição, né, que ela veio com esse desafio de porque assim, muitos acreditam que não, né, mas encarnar na fortuna, na riqueza, é um desafio. Como ele diz aqui, às vezes você tem abundância e você não pensa que tem pessoas que precisam. E não ajuda, não tem intenção, e quando faz com desinteresse, não tem o que fazer, dá então, faz isso. Né? Então veja que são coisas bem diferentes. Então, meus amigos, vamos finalizar, que esse capítulo é um pouco mais comprido, né? No próximo vídeo nós continuamos o nosso estudo na questão 897, ainda aqui nesse capítulo da perfeição moral. Então um grande abraço, até a próxima.